Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, Origem e Desenvolvimento da Indústria. Esta é a aula 7 e esse capítulo 4 estará dividido em dois momentos. Essa é a primeira parte. Vamos aos conteúdos dentro deste livro, da qual você está vendo aí, Geografia Geral e do Brasil. Se você utiliza esse livro em sua escola, seja bem-vindo a este canal de estudo. Muito obrigado por sua participação, professor e querido aluno. Bons estudos. O subtema que estarei tratando é a Revolução Industrial, os fatores da Revolução Industrial, e estaremos também trazendo aqui alguns conceitos sobre artesanato, manufatura e maquinofatura. O objetivo é relacionar as mudanças técnicas científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações do trabalho em diferentes regiões do mundo e suas consequências também no Brasil. Olha só, quando nós falamos sobre Revolução Industrial, o que vem na sua cabeça? Foram mudanças provocadas, pela industrialização no modo de os seres humanos viverem, se relacionarem e de produzirem mercadorias foram tão profundas que esse período ficou conhecido como Revolução Industrial. As primeiras indústrias foram criadas no final do século XVIII no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, onde a região mais se industrializou. Então, nessa época, as fábricas geralmente eram construídas perto das fontes de energia e de matéria-prima. Então, quando eu trago para você, o que seria Reino Unido? Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. É o nome oficial do estado composto por quem? Por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Está aí no seu livro, tá? Esse informativo. Então, falou Reino Unido, vem logo em sua mente essa junção, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. O nome oficial composto por 4 países, que são Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Para compreender a organização das indústrias, na atualidade, a sua distribuição no espaço geográfico é importante estudarmos resumidamente a Revolução Industrial, viu, pessoal? É importante você entender isso, para você entender como funciona a dinâmica de hoje. Então, nós temos uma fotografia que mostra o interior da fábrica no início do século XX. Ou seja, você vai ter aí no seu livro essa fotografia que mostrar. Vou mostrar essa fotografia mais lá na frente, tá bom, pessoal? Então, vamos num outro tópico. Então, deu para entender aí, Revolução Industrial, mudanças provocadas na indústria e que mudou também o nosso comportamento de se relacionarem com essas mercadorias, com essas inovações. O país que começou de fato a incrementar essas mudanças foi no Reino Unido e dali em diante foi até a Europa, França, Alemanha, Itália, depois veio para o hemisfério oeste ali, em relação aos Estados Unidos, Japão, China. Então os países foram agregando essas mudanças técnicas dentro do interior da fábrica. Quando eu trago os fatores que levaram a essa industrialização, primeiro é porque havia uma grande concentração de riquezas nas mãos da burguesia inglesa naquela época. O resultado dos seus ganhos com as atividades mercantilistas. Você vai ouvir ou já ouviu o termo as grandes navegações. E você vai estudar na aula de história, certo? Para os nonos anos, o Brasil colônia e tudo mais. Mas, com certeza, nas aulas anteriores do 8º ano, você deve ter estudado sobre o Tratado de Tordesilhas e tudo mais, Pois bem, veja, se lá no o 7º ano ou 8º ano você estudou sobre o Tratado de Tordesilhas, então, aquele momento foi o momento das grandes navegações, ou seja, naquele momento estava valendo aí o capitalismo comercial. E dentro de N situações características, uma delas era o acúmulo de capitais, o acúmulo de riquezas. Então foi através desse acúmulo de riqueza extraída de outros países em que a boa parte dos países mercantilistas conseguiram se desenvolver naquela época, principalmente Portugal e Espanha, que eram os precursores das grandes navegações além mar.
Outro fator é que a partir do século XVII a Inglaterra controlava a oferta de manufaturados nos mercados coloniais, aonde ela tinha esse controle. Então, ela ditava as regras, certo, do que se fornecia a essas colônias. A outra situação é que, desde a Revolução Gloriosa de 1688, ocorrida lá na Inglaterra, o governo inglês apoiou efetivamente a busca de lucro privado para os comerciantes, ou seja, houve aí uma pressão dos comerciantes para essa lucratividade, né? E através disso a Inglaterra possuía grandes jazidas de carvão de ferro, isso que favoreceu essa revolução, as matérias-primas indispensáveis, né, na fabricação de máquinas, a geração de energia e extraía para o abastecimento doméstico também. Ou seja, a Inglaterra, por ser precursora dessa revolução industrial, porque ela detinha dessa jazida de carvão e ferro, que favoreceu o desenvolvimento também nesta área. Então, nas cidades inglesas havia concentração de mão de obra, com certeza, e o resultado forte foi o êxodo rural provocado, né, pelos cercamentos. Por que o êxodo rural? Porque as fábricas se desenvolviam nos grandes centros urbanos, né? Então, o que ocorria? A população não recebia no interior desta nação este desenvolvimento, não acompanhava para o interior, só estava desenvolvendo na capital. Então, acabou aí, diante das dificuldades que a população estava tendo no interior dessas nações, acabou migrando, indo morar próximo das fábricas. Por isso, nós chamamos aí a saída do homem do campo para o centro urbano, para a cidade, êxodo rural. Aquela fotografia que eu falei inicialmente, né, no interior das fábricas, que eu estou mostrando, ó, mulheres trabalhando nas indústrias têxtil em algodão na Espanha no início do século XX. Então, no início da industrialização, o ambiente de trabalho das fábricas, pessoal, era inseguro, insalubre. Olha, muito dessas pessoas também empregavam, muitas dessas fábricas empregavam as crianças. Por qual motivo, pergunta você, empregava as crianças no interior da fábrica? Tem como você me responder? Vou te dar um tempinho. Se você diz que é para aumentar a renda, exatamente. E a boa parte, né, das crianças, como não tinham creches para aquela época, para elas ficarem nas creches, então a necessidade das mães levarem as crianças até a fábrica também era iminente. E, ou seja, acabavam entrando no orçamento, desculpa aí, faltou a palavra aqui, entrando no orçamento, o incremento do salário, né? Aumentando aí com a ajuda da criança em pequenas atividades no interior dessa fábrica. Para você entender isso aí, ó, que todas essas mulheres foram fotografadas para a sua época, isso daí nós chamamos de divisão do trabalho. Ou seja, olha só o que diz aqui sobre divisão do trabalho, para você ter uma ideia aqui, ó. A divisão do trabalho é a distribuição das atividades produtivas de pessoas ou grupos de acordo com a formação, ou seja, o seu grau de conhecimento, a posição que ocupam na sociedade. Então, nas relações de propriedade, era se dada assim. Outra situação que a divisão do trabalho gera especializações, por exemplo, há empresários, há professores, engenheiros, pedreiros, encanadores, né? E uma fábrica, dentro de uma fábrica, a divisão do trabalho pode se dar por essas funções. Ou seja, cada operário executa uma parte do processo produtivo, tornando-se especializado. Em outras palavras, você fará parte dessa divisão do trabalho, certo? Realizará algumas atividades, mas você tem que entender, o seu salário será compatível com aquilo que você realiza. Se você só tem o ensino médio, o seu salário vai ser de acordo com o seu grau de instrução. Se você fez o curso superior, o seu salário será igual ao seu curso superior. Fez uma pós-graduação, ou seja, se aperfeiçoou mais, né? Se especializou em uma área, então o seu salário será de igual à sua especialização. Conforme você vai melhorando os seus estudos, o seu salário também vai acompanhar essa instrução.
além de outras habilidades, né, e conhecimentos, né, que você precisa, de qualquer forma, estar acompanhando com os avanços da tecnologia e os aperfeiçoamentos profissionais. Então, no interior da fábrica, ou seja, ocorria isso também. Colocando aqui, vamos colocar aqui uma dessas mulheres se aperfeiçoasse, além do que ela faz, e ela é percebida pelo gerente da fábrica, né, pelo dono da fábrica, que ela tem a capacidade de gerenciamento mais avançada do que a função que ela faz, então ela pode ser promovida. Então, eu digo que dentro disso que você já entendeu a importância da capacitação profissional, eu vou te trazer também esse processo do artesanato até a manufatura. Então vamos lá. Então, no teu livro ele diz assim que os primeiros objetos de uso pessoal produzidos pelas sociedades humanas eram artesanais. O que é artesanato? É uma forma de produção individual ou em pequenos grupos, na qual não se utilizam máquinas, apenas ferramentas. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, a pessoa que faz crochê. Ela usa ali as agulhas, né, a linha de linho, e começa a produzir uma estampa, uma toalha de mesa, né, um pano decorativo. Então, ela que produz. Você já imaginou ela fazendo esse tipo de atividade, o tempo que ela leva para produzir uma toalha de mesa? Agora imagine essa técnica aperfeiçoando, melhorando a produtividade, aumentando a quantidade de produção. Ou seja, vamos supor que coloque mais pessoas fazendo a mesma atividade, né? Um grupo de pessoas, como aqui diz, então aumenta a produção. Agora imagine uma máquina fazendo isso. Ela gerará mais produtividade em menor tempo. Ou seja, então a rentabilidade tende a ser melhor. Então aqui eu digo que o artesanato é a arte de criar objetos de forma manual, ou com emprego de técnicas que dependem fundamentalmente do conhecimento e manipulação humana. Então é a forma mais antiga de produção, é o artesanato. Mas nada que tirasse os méritos, né, desse tipo de trabalho no passado. Sem divisão do trabalho, o que? O artesão é o maior responsável. Lembra quando eu falei sobre divisão do trabalho? Vou voltar aqui. Divisão de trabalho é aquilo que eu acabei de dizer anteriormente para você, e volta aqui, ó. É a distribuição de atividades produtivas, ou seja, cada pessoa realiza um tipo de atividades para aquele fim. Aqui eu já te mostro justamente isso, que vai mostrar para você que o artesão era o responsável pelo trabalho todinho, desde a coleta do algodão, desde a produção, fazer o produto e poder vender. Ou seja, ele fazia tudo isso sozinho. Então, neste caso, a divisão do trabalho no artesanato quase era inexistente, mesmo que tivesse algumas pessoas ajudando, mas a boa parte sempre era individual. Em alguns casos, as famílias ajudavam, poucas pessoas podiam auxiliavam no trabalho ou estarem na condição de aprendizes desse ofício. As ferramentas, né, nesse tipo de artesanato, as pessoas são donas dos meios de produção. Elas têm suas ferramentas, elas produzem ou conseguem a matéria-prima e ela tem o seu próprio espaço de produção, que às vezes pode ser a sua casa, né, e assim por diante. Na personalização, ou seja, a atividade predominante era manual, sem padrões definidos de maneira mais precisa, né, em um ritmo natural, seguindo de acordo com o tempo. Os objetos do artesanato ainda eram quase do mesmo tipo, dificilmente apresentavam as características exatas ou uma forma diferente, mesmo que apresentasse, ainda predominava a parte manual. Então, artesanato, pessoal, tudo justamente é isso daí. Então, lembre, não tinha uma tecnologia avançada, o próprio artesão era o responsável pela sua produção, distribuição e venda, tá? Aí, quando eu falo nessa diferença entre artesanato e manufatura, surge a manufatura. A manufatura já é um desenvolvimento a mais do artesanato, porque houve a evolução do comércio, das atividades ligadas às sociedades urbanas, a necessidade de fabricar mais produtos em menor tempo para atender a demanda crescente naquela época. Então, exigiu algumas modificações de produção. E aí surge o quê? A divisão primária do trabalho. Ainda que de forma simples,
Então começou a haver aqui a divisão social do trabalho, cada um fazendo uma atividade. Houve uma necessidade do artesão de, conforme o tempo, o seu poder aquisitivo e tudo mais, ele comprou novas máquinas. Alguém inventou uma máquina DTA, certo? Então, ele comprando essas máquinas DTA, houve a necessidade da ampliação do espaço de trabalho. Antes era feito na sua casa, suponhamos que ele teve que fazer um galpão maior para agregar aquelas máquinas DTA e os trabalhadores. Então, nesse caso, encontrar pessoas donas dos seus meios de produção se tornou possível nessa situação. Então, o mecanismo era simples. A automação de tarefas passaram a ser introduzida com as primeiras máquinas DTA. Estou te colocando aqui um exemplo da produção têxtil, certo? Assim, pessoal, quando trago essa situação, houve aí um outro avanço, a maquinofatura. Olha só, veja, se o artesanato era produzido manualmente e somente por uma ou um grupo de pessoas, e cada um realizava a sua atividade, desde a sua produção, distribuição e venda, veio a manufatura. Continuava sendo a participação do homem ali no processo de produção, mas já veio aí a divisão do trabalho, cada um realizando suas atividades, certo? Um outro fazendo a distribuição, um outro fazendo a venda. Mas o processo continuava o mesmo porque tinha ação humana em cada etapa da produção, certo? A maquinofatura, ela já vem alavancar essa situação, ela foi substituída por uma série de situações. Então, os comerciantes queriam mais mercadorias para vender e reclamavam do ritmo do trabalho dos artesãos, ou seja, imagina o artesão fazendo aquele tipo de atividade, muitas pessoas desejando ter aquele produto e não tinham porque faltava o produto no mercado. Então, os comerciantes tinham uma necessidade de aumentar a sua produção, mas sabiam que o ritmo do trabalho dos artesãos não era satisfatório. Então surgiu a máquina. Então buscaram uma saída para aumentar, sem depender do conhecimento do artesão. Então nesse processo de produção surgiu o quê? A máquina. Então a tarefa do trabalhador era alimentar a máquina, ou seja, alimentar, controlar e zelar pela manutenção desta máquina. Então qual foi a principal consequência dessa organização? Foi a dependência do homem em relação à tecnologia. O homem percebeu que a tecnologia agora, a máquina, poderia fazer um processo muito mais rápido em menor tempo possível, aumentando a produtividade e atendendo os anseios da sociedade e dele mesmo, que é a lucratividade. Certo? Então, olha aí essa diferença que você vai ter, certo? Entre o artesanato, trabalho manual, a manufatura, onde agora o artesão passa a ser o dono do seu negócio, mas tendo ainda a produção do artesão em várias etapas da produção. Agora, a necessidade de aumentar a produtividade, atendendo a clientela, surge a máquina, que substitui o artesão naquela atividade e passa a fazer um serviço de 2, 3, 5 artesãos no mesmo processo de produção. E aí, quando você vê, dentro da situação, no seu livro aí, tem para você conhecer mais, tá? Eu gostaria que você lesse o texto da página 41 e respondesse a pergunta: qual é a diferença entre uma indústria e uma fábrica? Essa é uma atividade que você vai fazer no seu caderno para você responder aí, tá ok? E eu digo que agora é a sua vez de realizar essa atividade desta aula que termina. Um abraço, bons estudos, e eu espero qualquer dúvida, você pode tirar com o seu professor da sua aula, certo? Com alguns exemplos, acesso à internet, pode assistir algum vídeo relacionado a essa temática para você ter uma visibilidade mental desse processo, que há muito vídeo no YouTube que pode te auxiliar. Espero que essa aula tenha sido agradável, tenha te ajudado você a entender alguns processos, e agora é com você aí na sala de aula. Muito obrigado e até a próxima.